Bom dia a todos, meu nome é Júlia Gama Neto, eu sou da Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje, junto a Bruna Paixão, Luísa da Rocha e Luísa Salomão, irei apresentar a mostra de patologia maxilofacial 1 com o tema Síndrome de Gardner e suas principais manifestações orais associadas. A síndrome de Gardner é uma doença rara que é herdada geneticamente de forma autossômica dominante e afeta ambos os sexos igualmente. Sua principal característica é a presença de múltiplos pólipos no trato gastrointestinal, principalmente no cólon e no reto, sendo que essas lesões apresentam um grande potencial de malignização, o que corresponde ao maior problema dessa patologia. Mas também é comum que os pacientes portadores da doença apresentem outros sinais e sintomas, como lesões em pele, olhos, tecidos moles e ossos. Quanto à etiologia da doença, essa ainda é desconhecida, mas alguns pesquisadores acreditam que está relacionada a uma mutação no gene APC, o qual é supressor de tumor e está localizado no braço longo do cromossomo 5. Apesar disso, em alguns relatos, essa mutação não é identificada, sugerindo que algumas situações se desenvolvem de forma espontânea. No que se refere às manifestações clínicas, como foi dito anteriormente, a principal característica da síndrome de Gardner é a presença de múltiplos pólipos no intestino grosso, mas outras partes do trato gastrointestinal também podem ser acometidas, como o estômago e o intestino delgado. Esse fato é relevante e requer atenção, uma vez que a polipose predispõe o indivíduo ao desenvolvimento de lesões malignas, como o adenocarcinoma, as quais começam a surgir por volta da segunda década de vida. No geral, são lesões assintomáticas, mas algumas pessoas podem apresentar sangramento, diarreia e dor abdominal. Além dos pólipos, os portadores da síndrome de Gardner também apresentam manifestações extracolônicas, ou seja, que acontecem fora do trato gastrointestinal, sendo que os osteomas e outras alterações ósseas são importantes exemplos, principalmente na área da odontologia, já que esses tumores possuem grande predileção pelos ossos do crânio e da face, acometendo principalmente a mandíbula. Essas lesões normalmente são indolores e, quando se localizam na região do ângulo da mandíbula, podem provocar assimetria facial, o que é comum. Outras manifestações da síndrome de Gardner referem-se a tumores de tecidos moles, os quais geralmente são os cistos epidermoides, sebáceos, fibromas ou lipomas, sendo que acontecem entre 40% a 70% dos portadores antes do aparecimento dos pólipos intestinais e podem se desenvolver por toda a superfície cutânea, principalmente nos membros, face e couro cabeludo. Além disso, também é possível que os indivíduos possuam hiperplasia congênita pigmentar na retina e alterações neoplásicas em tireoide. Além dos osteomas, os indivíduos também podem apresentar outras manifestações orais, as quais muitas vezes precedem a polipose intestinal, como maior predisposição ao desenvolvimento de odontomas em região maxilomandibular, impacção dentária e dentes supranumerários. Considerando os aspectos radiográficos, o osteoma é caracterizado pela presença de uma imagem radiopaca homogênea, de margens bem definidas, sem contorno radiolúcido ao redor. Além disso, os pacientes com essa síndrome normalmente apresentam de 3 a 6 lesões como essa. Essa característica pode ser observada nas imagens que estão sendo apresentadas, bem como os dentes supranumerários citados anteriormente. Histologicamente, os odontomas podem ser classificados como compactos, quando são formados por uma massa de tecido calcificado, bem semelhante ao tecido ósseo compacto, apresentando poucos espaços medulares, mas também podem ser considerados esponjosos, quando apresentam múltiplos espaços medulares com abundante tecido fibro-gorduroso. O diagnóstico da condição é realizado a partir das características clínicas, radiográficas e anamnese bem detalhada do paciente e de seu histórico familiar. Além disso, quando diagnosticado, os osteomas da região maxilomandibular devem ser removidos em caso de comprometimento da estética ou devem ser acompanhados por meio de radiografias periódicas para avaliar seu crescimento. Já as lesões localizadas em região de articulação temporomandibular devem ser removidas para evitar o comprometimento da abertura bucal.
E quanto aos pólipos intestinais, recomendam que sejam removidos total ou parcialmente do cólon para evitar as transformações malignas. Retomando o que foi dito, podemos concluir que a síndrome de Gardner é consequência de uma mutação genética rara que pode levar o organismo a desenvolver lesões graves, como câncer coloretal. Entretanto, muitas sintomatologias surgem anteriormente aos pólipos intestinais, principalmente manifestações orais, o que possibilita a investigação e diagnóstico precoce, conduta profilática e de controle. Assim, com atenção redobrada às características apresentadas pelo paciente, o cirurgião dentista pode ser o primeiro profissional da área da saúde a identificar as manifestações da síndrome. Dessa forma, tendo como base o impacto gerado pela síndrome de Gardner nas condições bucais do indivíduo, nosso trabalho tem como objetivo fornecer informações mais detalhadas acerca das principais características clínicas dessa patologia, com a finalidade de promover mais conhecimento por parte dos cirurgiões dentistas e dos acadêmicos de odontologia, facilitando os diagnósticos durante a prática clínica. Com isso, nós resolvemos criar um podcast e disponibilizá-lo no Spotify para tornar as informações sobre esse tema mais acessíveis para o nosso público-alvo, permitindo que os profissionais da saúde ajudem de forma mais eficiente o maior número de pacientes possíveis, bem como para as demais pessoas que se interessem pelo assunto. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.